A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Muito bem, lição 8, classe de juvenis, chegando aqui para você. Lição 8, classe de juvenis, Naum, o juízo de Deus. Estamos estudando sobre os profetas menores. Salmos 94, 23. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Tem gente aí que acha, Deus é amor, de boinha, de boinha. Deus é um fogo consumidor, irmão. Tem uma mensagem de um amigo que ele ministrou dizendo, Deus é um Deus perigoso. Quem o honra será honrado, mas quem o despreza será desprezado. Quem o rejeita será rejeitado. Quem o envergonha será envergonhado. Bora para a aula? Após o profeta Jonas clamar contra os ninivitas e estes se arrependerem, Deus manifestou sua benignidade e poupou Nínive da destruição que havia prometido. Entretanto, nesta lição veremos que a profecia de Naum reafirma a condenação contra Nínive, pois a nação se rebelou contra o Senhor e Deus não tem o culpado por inocente. Então é a justiça de Deus. Deus é amor, mas na sua justiça ele não pode ter o culpado por inocente, ok? Então a justiça de Deus manifesta assim, misericórdia para o arrependido, lapada, juízo para os rebeldes. A reincidência da sua iniquidade tornou os ninivitas réus condenados sem recursos ou defesas. Coração endurecido. Tópico 1. Contexto histórico. A profecia de Naum é destinada ao povo de Nínive, capital da Síria, e foi declarada pouco mais de um século após Jonas, de quem tratamos na lição 6, ter sido responsável por levar o juízo do Senhor àquela cidade. Naquela época, os ninivitas se arrependeram e foram poupados por Deus da destruição. Esse arrependimento foi breve, mas logo voltaram a praticar o mal. O Altíssimo concedeu a oportunidade de mudarem, mas os anos passaram e tornaram-se ainda mais cruéis em seus delitos. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus longânimo. O que significa? Que ele espera, que ele aguarda, que ele dá chance, que ele dá oportunidade. Uma vez, duas vezes, conta até 10, respira fundo. Deus faz tudo isso, gente, humanamente falando. Agora, tudo isso como uma oportunidade para que o homem se arrependa. Como uma oportunidade para que o homem se renda. Como uma oportunidade para que o homem se curve diante destes atos que expressam o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Esse não é o prazer de Deus, é na morte do justo. Quando o justo morre, Deus se alegra, mas quando o ímpio morre, não. Por quê? Porque quando o ímpio morre, a sua alma está condenada. Mas dois textos da Bíblia que diz que Deus se alegra. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Se os anjos se alegram, será que Deus também não?
Com certeza Deus fica alegre quando o pecador se arrepende. E quando o justo morre, Deus se arrepende. Por quê? Porque o justo não morre, irmão. Justo muda de endereço. Justo tem esperança. A morte do justo é a passagem para uma nova vida, para uma nova dimensão maravilhosa. Agora, Deus dá esta oportunidade. Deus quer salvação de todos. Mas quando as pessoas se mantêm distantes de Deus, então são estas próprias pessoas que atraem para si, que se colocam na condição de receptores do juízo de Deus. Diferentemente de Jonas, que profetizou para Nínive, indo à cidade e proferindo os oráculos aos seus habitantes, Naum profetizou sobre Nínive. Suas palavras foram ditas a Judá para encorajá-la sobre a promessa de que o Senhor destruiria seus inimigos para sempre. Então, Jonas foi até Nínive. Naum, esta profecia, ele está dizendo elas a Judá para mostrar que em breve os seus inimigos seriam destruídos. E por que Deus iria destruir e destruiu Nínive? Porque eles se rebelaram contra Deus. Eles não aceitaram o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Estrutura do livro. O livro de Naum tem 3 capítulos e está segmentado em 3 partes. Primeiro, o domínio de Deus. Naum relata o poder de Deus sobre os homens e sobre a natureza. Nada está oculto aos seus olhos, e a ele pertence as autoridades de julgar todas as coisas. Os ninivitas presumiam que o Senhor não os puniria. Mas Deus, embora tardio em irar-se, Deus é tardio em irar-se, não significa que ele não se ira, ele demora para se irar. Mas lembra que Deus não pode voltar atrás? Por isso que a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Que ali numa tradução, vamos procurar, irmão, porque eu sempre gosto de colocar aqui algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo ou de um Deus irado. Olha aqui, ó. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vamos abrir aqui a Bíblia em Hebreus. Tem Bíblia aí, irmão? Capítulo 10, versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, tá? Por quê? Porque Deus é tardio em se irar, irmão. Mas quando ele fica irado também, irmão, sai de perto, sai de baixo, que o negócio fica complicado. Os ninivitas presumiu que o Senhor não os puniria. Mas Deus, embora tardio em irar-se, julgaria a cidade, pois ele é o justo juiz. Ninguém pode fugir dos seus juízos. Ah, gente, nós vemos um tempo em que muita gente está confundindo o amor de Deus e achando que pode, tendo conhecimento do amor de Deus, continuar vivendo uma vida de pecado. Deus fica irado. O amor de Deus está à disposição de todos. Mas se tem uma coisa que deixa Deus irado é quando o pecador tem conhecimento desse amor e mesmo assim rejeita. É quando pessoas, tendo conhecimento do amor de Deus, tendo aceitado o amor de Deus, continuam praticando propositalmente os seus pecados como se fosse coisa normal. E agora está em Cristo, nova criatura é. Aplicação da soberania de Deus. Deus é o refúgio daqueles que confiam nele. Mas os ninivitas confiavam em seus muros indestrutíveis, tão espessos que 4 carros passariam lado a lado sobre eles, entendeu? Ou seja, os muros que cercavam Nínive eram mais largos que a avenida mais larga de sua cidade. Pensa numa avenida larga. 4 carros podiam passar sobre eles. Nós estamos aqui falando de carros de guerra, não é de Uno Mille não, Ford Ka. Carro de guerra, era largo. Então, mas mesmo assim você pode imaginar uma rua onde você tem carros estacionados dos 2 lados e mesmo assim ainda consegue andar tranquilamente entre eles, 2 carros conseguem circular. Ainda um pouquinho mais largo eram os muros de Nínive e eles confiavam na sua segurança. Os afluentes do rio Tigre abasteciam a cidade mesmo em meio aos ataques, mas esses afluentes seriam os causadores de suas ruínas. Por mais seguros que estivessem, o Senhor soberano aniquilaria os ninivitas da face da terra. A força do seu exército sucumbiria ao poder de Deus. Né?
Quem aí é da época, é que eu tô falando com o professor de juvenis, né? Mas lembra que tinha um corinho que a gente cantava em 1992, 93? Como que é? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. É isso aí. Então, quem é que pode contra esse Deus que afogou o faraó e seu exército lá no Mar Vermelho? Né? Quem que pode contra esse Deus que implodiu as muralhas de Jericó? Que com apenas um anjo destruiu numa noite 120, 180. Vamos ver na Bíblia, vamos? Isaías. Vamos para a Bíblia, irmão. Estou preocupado com o tempo que a gente está vivendo de muita aplicação pessoal na Bíblia e pouca aplicação da palavra, pouca exposição da palavra. Então, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, que a Bíblia é top, irmão. A Bíblia é demais. Olha aqui o que diz a Bíblia. Olha isso mesmo. Aqui, ó, Isaías 37, 36. 185 mil guerreiros no acampamento assírio. 185 mil guerreiros numa noite foram mortos por um anjo. E que a gente pode entender aqui, que tem que sempre tomar esse cuidado aqui, que pela forma como está escrito era o próprio Senhor, é uma teofania aqui que está acontecendo. Teólogos de plantão, me ajude aí. Isaías 37, 36. Enfim, os medos e babilônios atacariam a Síria, saqueando suas riquezas, abririam as comportas suas presas contra os muros e avançariam sobre ela. Essa profecia se cumpriu em 612 a.C. A cidade de Nínive caiu, já era. Então não tem ninguém poderoso diante de Deus. Deus é o que é, Deus faz o que faz e não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Isaías 43 e 13. Deus destruirá o mal. Nínive, conhecida por suas barbárias, agora é alvo do juízo de Deus. Será exposta diante das nações, para que saibam que Deus a destruiu por causa da sua maldade. De acordo com a profecia, para exemplificar a queda de uma nação, Naum cita a cidade egípcia de Noamon. Esta se considerava invencível pelo seu poder militar e sua localização geográfica às margens do rio Nilo, mas foi destruída pelos assírios. Presta bem atenção nisso. Nós vivemos um tempo em que a igreja, toda vez que se sente atacada, a igreja revida. Vivemos um tempo no Brasil em que a igreja está com medo de propor algumas coisas e de se posicionarem com relação a algumas coisas. E quando ela é atacada, nós estamos só na defesa, essa é a verdade. Na maioria das vezes nós estamos só na defesa, né? Ficamos ali na defensiva, não é? E muitas pessoas têm atacado a igreja, nossas famílias, nossas instituições, nossa fé, nossos cultos. Fica tranquilo. Assim como Nínive se levantou contra o povo de Deus, porque eles eram os maiores inimigos do povo de Deus. Por isso que Deus usa Naum, e Naum profetiza para ajudar de que haveria um tempo de livramento para eles. Deus ia tratar com esta nação que os oprimia, que se sentia poderosa demais. Então, eu não preciso defender a igreja. Não há homem que defenda a igreja. A igreja é de Cristo. É Ele que defende a sua igreja. Está na hora de sairmos de debaixo da mesa e confrontarmos e nos posicionarmos nesta sociedade, iluminarmos esta sociedade, mesmo que muitos se sintam confrontados e incomodados. E aqueles que se levantarem contra a igreja, aqueles que atacarem o povo de Deus, Deus irá tratar com essas pessoas assim como tratou com Nínive, porque quem protege o seu povo é o dono desse povo. Quem protege o seu reino é o nosso rei. Por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, lá no versículo 66, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto dá um entender para alguns que é o inferno que ataca a igreja. Não, é a igreja que ataca.
é a igreja que avança. E no avançar da igreja, na pregação do evangelho, Jesus está dizendo: o inferno não vai deter o avanço da igreja. O inferno não vai impedir o crescimento da igreja. O inferno não vai impedir o estabelecimento da igreja, porque a igreja é minha. E eu estou dizendo que nenhum inferno vai impedir o avanço da igreja, vai prevalecer sobre a igreja. Essa palavra, e as portas do inferno não prevalecerão. Aí para a gente entender, vamos ler Isaías, Jeremias, capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando Jesus está dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão, Jesus já está deixando claro: o inferno vai atacar, o inferno vai ameaçar, o inferno vai atirar, o inferno vai intimidar, o inferno vai vir com todo o seu arsenal, mas fiquem tranquilos, ele não vai prevalecer, ele não vai atingir, ele não vai derrubar, porque a igreja é minha, disse Jesus. Glória a Deus. Então, qualquer um que se levante, se nem o inferno prevalece contra a igreja, imagine pessoas, instituições, filosofias. Deus é maior que tudo isso. Muito bem, a mensagem de Naum. O profeta Naum traz a mensagem da destruição definitiva do Império Assírio, mostrando que o poder e o juízo pertencem ao Senhor. As maldades de Nínive, a capital da Síria, jamais ficariam impunes, assim como nenhum povo é indestrutível diante do Senhor dos Exércitos. Então só há perdão para quem se arrepende. Se não se arrepende, pode ter certeza que haverá punição. Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento, pois sua natureza misericordiosa deseja que os homens se voltem a ele, como disse todos os homens. Com Nínive não foi diferente, pois ao enviar Jonas, o Senhor deu a oportunidade para os ninivitas mudarem, mas mesmo assim eles voltaram às velhas práticas, endureceram a cerviz, eles endureceram o coração. E aí Salomão disse assim, Provérbios 29:1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Assim aconteceu com os ninivitas. Naum proferiu que não havia remédio nem cura para sua ferida. Interessante como o discurso aqui é diferente. Naum, capítulo 3, versículo 19. E aí eu vou fazer um contraste com um outro texto da palavra. Olha só, Naum, capítulo 3, para a gente concluir aqui, vamos lá, Naum, capítulo 3. E aí, meus irmãos, vocês estão fazendo aquele teste de levar os alunos a lerem esses profetas menores? Olha só, como Naum, virou aqui o negócio, aqui, virou o mistério aqui. Aí. Como Naum se tornou uma nação, irmão, uma nação rebelde contra Deus, olha o que diz Naum 3,19. Não há cura para a tua chaga, rebelde, insolente, dura, insensível. Não há cura para a tua chaga, Naum 3,19. A tua ferida é de morte. Todos os que forem informados sobre o que aconteceu contigo haverão de aplaudir a tua queda. Pois quem não tem sofrido por causa da tua malignidade e crueldade sem limites? Então, numa situação dessa, é juízo iminente. Agora, olha que diferença de posicionamento da parte de Deus em relação à restauração. Aqui está dizendo que não há esperança nenhuma para Naum. É uma árvore cortada, já era ferida de morte. Agora, olha que lindo esse texto. Aleluia. A esperança. Olha aqui, ó. Jó, capítulo 4, versículo 7. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova.
deixa eu te lembrar uma coisa. Nós somos como ramo da oliveira. E ramo faz parte da árvore. Ainda que estejamos cortados, num sentido não literal dessa palavra, mas sempre há esperança. Assim como há esperança para a árvore, sempre há esperança para um coração arrependido. O salmista Davi, no Salmo 51, diz: há um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Então veja, não há esperança para Naum, porque não há esperança para Nínive, porque eles se tornaram duros, eles se tornaram rebeldes, insensíveis à voz de Deus, à misericórdia de Deus, ao amor de Deus. Mas todos aqueles que se rendem, que se prostram, como havia acontecido há 100 anos antes, vão colher a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus, por mais quebrados ou cortados que eles estejam. Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Assista a curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Boa semana, até a próxima aula. Valeu.